Bom dia, alunos do segundo ano de Filosofia, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de Filosofia e nós estamos estudando hoje, ou vamos estudar, na verdade, o grande filósofo Immanuel Kant, um filósofo do século XIX, início do século XIX. Immanuel Kant é um grande filósofo dentro da área da filosofia, porque ele desenvolveu alguns métodos que ninguém pensou, nem outro filósofo pensou no método que ele desenvolveu, chamado criticismo kantiano. Então, para nós entendermos melhor a filosofia de Immanuel Kant, ele diz o seguinte, que a filosofia não pode ser muito cética, não pode ser cética, ou seja, desacreditar da razão. E também ela não pode ser dogmática ao extremo, confiando absolutamente na razão. Então ela tem que ser um meio termo. E para isso nós vamos citar aqui duas categorias de filósofos, para nós podermos entender o que Kant ele faz dentro da filosofia, qual é o sentido que ele vai trabalhar dentro da filosofia. Então eu quero dizer para vocês aqui, nós temos os filósofos empiristas e os filósofos racionalistas. Os filósofos empiristas são aqueles que chegam à verdade do conhecimento através dos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Audição, tato, paladar, visão e olfato. São os sentidos que nós chegamos à verdade do conhecimento. Nós nascemos como se a nossa mente fosse uma folha em branco e vai sendo preenchida pelo conhecimento que nós vamos adquirir desses sentidos. E temos os racionalistas também, que dizem que chega à verdade do conhecimento através da razão, só pela razão. Como, por exemplo, dar um exemplo para vocês, Deus. Deus, pela razão, conhecemos a existência de um ser que nós não vemos, nós não pegamos, mas ele existe, como a alma, como o espírito, e aí faz parte da metafísica. Esses conceitos fazem parte da metafísica, que também é estudado por grandes filósofos. Só que os empiristas dizem que os racionalistas podem errar no raciocínio. Por exemplo, dizem que todas as madeiras flutuam. Se eu jogar qualquer pedaço de madeira no rio, ele vai flutuar. Mas se descobriu que o ébano é um tipo de madeira que não flutua. Se ela não flutua, o meu raciocínio ficou agora defasado. Eu não posso dizer que todas as madeiras flutuam, porque o ébano não flutua. Então os empiristas vão dizer que a razão pode nos enganar. Mas também os racionalistas vão dizer que os empiristas podem estar errados também, porque os sentidos podem nos enganar. Como, por exemplo, muitas vezes nós vamos à feira, sentimos o cheiro de uma determinada fruta, nós achamos que aquela fruta que nós sentimos quando nós olhamos não é um outro tipo de fruta. Nós somos enganados pelo nosso olfato, que é um dos sentidos. E aí, Kant vai falar sobre o conhecimento a priori e o conhecimento posteriori. O conhecimento a priori é o conhecimento que nós já nascemos com ele. Desde criança nós já temos esse conhecimento, chamado a priori. Então, é a razão, já está dentro de nós a razão. O conhecimento posteriori é o conhecimento que nós vamos adquirir quando nós entramos neste mundo. Nós nascemos e vamos conhecer este mundo. E aí podemos citar aí os sentidos, chegar à verdade do conhecimento através dos sentidos. Então é o conhecimento posterior. Então vamos determinar assim, o a priori nós já nascemos com conhecimento. E o posteriori nós vamos aprender os conhecimentos quando nós tivermos contato com este mundo. Então Kant vai desenvolver esses dois conceitos também, a priori e posteriori. E aí Kant vai resolver esse problema dos empiristas e dos racionalistas. Como os empiristas dizem que a verdade do conhecimento só vem pelos sentidos, que é audição, tato, paladar, visão e olfato. E os racionalistas dizem que o verdadeiro conhecimento vem através da razão. Então, Immanuel Kant é um filósofo que vai olhar esses dois conceitos e vai unir os dois. Vai ser o único que vai unir os dois e vai dizer assim, eu preciso dos dois conceitos, dos empiristas e dos racionalistas para chegar à verdade do conhecimento. E aí ele vai criar o que chamamos de criticismo kantiano. Então ele vai somar os dois, juntar os dois, e aí através desses dois vamos chegar à verdade do conhecimento. Mas de que forma? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu digo assim, 8 vezes 7, 56, ok? E aí, é um exemplo que podemos citar Kant, porque o 8 e o 7 e o 56 nós conhecemos pela razão e pela visão. A visão é um dos sentidos que nós temos. Nós olhamos o 8 e o 7, nós identificamos o 8 e o 7, sinal de multiplicação, sinal de igual e o resultado. Quando nós, na nossa mente, nós multiplicamos, é a razão.
Então eu tenho o sentido dos números, que eu reconheço esses números, e tenho a multiplicação, que é a razão que eu chego no resultado 56, que é um resultado verdadeiro. Entenderam? Então Kant ele vai fazer isso, ele vai pegar os empiristas, conhecimentos empiristas e os conhecimentos racionalistas, e vai somar os dois, e vai dar o nome de criticismo kantiano. Ok? Então é isso que a nossa lição vai girar em torno desses conceitos de posteriori, de a priori, de empiristas, de racionalistas, né, de criticismo kantiano, que é o único filósofo que fez essa junção para chegarmos à verdade no conhecimento. Então ele resolveu esse problema e essa briga que tinha entre os racionalistas e os empiristas, ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero vocês numa próxima aula, ok? E fiquemos aí com o criticismo kantiano, Kant resolvendo esse problema dos empiristas e racionalistas, né, não chegavam a um acordo, os racionalistas criticando os empiristas criticando os racionalistas e dizendo que eles não chegavam ao conhecimento de nada. E Kant vai somar os dois tipos de conhecimento, os dois conceitos filosóficos, e vai chegar ao conhecimento verdadeiro. Ok? Até a próxima, então. Tchau, pessoal. Tchau.